Olá, bom dia. Será que está gravando? Pode. Olá, bom dia, pessoal. Vou ler uma mensagem do livro Sinal Verde, do Chico Xavier. Questões a meditar. Você dominará sempre as palavras que não diz, entretanto, se subordinará àquelas que pronuncia. Zele pela tranquilidade de sua consciência, sem descurar de sua apresentação exterior. No que se refere à alimentação, é importante recordar a afirmativa dos antigos romanos: há homens que cavam a sepultura com a própria boca. Tanto quanto possível, em qualquer obrigação a cumprir, esteja presente pelo menos 10 minutos antes, no lugar do compromisso que você deve atender. A inação entorpece qualquer faculdade. O sorriso espontâneo é uma benção atraindo outras bênçãos. Servir, além do próprio dever, não é bajular, e sim ganhar segurança. Cada pessoa a quem você presta auxílio é mais uma chave na solução dos seus problemas. É natural que você faça invejosos, mas não inimigos. Cada boa ação que você pratica é uma luz que você acende em torno dos próprios passos. Quem fala menos, ouve melhor. E quem ouve melhor, aprende mais. Gratidão, Marcela. Bom, gente, mais uma vez, para quem chegou virtualmente aqui, bom dia. Nós vamos fazer nossa prece. Vamos nos silenciar. Quem tiver com o telefone ligado, coloca, ou desliga ou coloca no modo silencioso, por favor. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que vem ter conosco, nos auxiliar, nos intuir, a nosso mentor, nosso irmão Chico Xavier, e aos espíritos abnegados, tarefeiros do Mestre Jesus, que vêm para esse trabalho da manhã de hoje. Nossa gratidão, ó Pai, pelo dia lindo que nos proporcionou, por todas as bênçãos que o Senhor nos dá a todo instante. Muita gratidão pela oportunidade que tem nos dado de nos reencontrarmos e juntos podermos buscar mais conhecimentos para a nossa caminhada evolutiva. Te agradecemos imensamente por essa oportunidade, por estarmos aqui, por essa seara que nos acolhe. Rogamos, Senhor Jesus, pelos nossos irmãos que estão inscritos nos cadernos de prece, por todos os nossos irmãos que estão nos nossos pensamentos, nos nossos corações, colocando aqui os nossos irmãos suicidas, os nossos irmãos com pensamentos suicidas, nossos irmãos com depressão. Senhor, vá de visita aos hospitais, acolhe, Senhor, fortaleça todos aqueles que estiverem em câncer terminal, em sofrimento, em leitos de dor. Auxilia, Mestre Jesus, que as nossas energias possam ir de encontro a esses corações. Estamos aqui com o coração cheio de gratidão para começarmos mais uma manhã de estudos, tarefas e conhecimento. Pedimos, Mestre, que coloque uma pitada do vosso amor nas nossas águas, para que delas possamos usufruir dos benefícios que vêm do alto. Instrua, inspire e intua o nosso expositor Valdir Silva da manhã de hoje. Que assim seja. Bom, Valdir, você tem 1 hora para falar para nós. Seja bem-vindo mais uma vez, nossa gratidão. Eu vou falar de novo, fica calado hoje. Quem fala menos aprende mais. Quem aprende mais, Também. Como é que falar, aí desaprende.
Oi, gente, bom dia a todos. Bom dia a todos aqui também, né? Bom dia aos nossos amigos aí online. O nosso agradecimento Bom a dia. todos pela oportunidade, né, pelo convite. E vamos conversar um pouquinho sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje o capítulo 23, que tem um título diferente, interessante. É estranho, né? Estranho e moral, né? Então, aí a primeira pergunta que vem é: estranho e moral? O que significa isso? O que quer dizer com isso? Estranho e moral. Então, este capítulo vai mostrar uma série de aparentes controvérsias que tem no Evangelho de Jesus. Ele vai pegar coisas que Jesus falou que, se analisadas na letra, pareceriam até contrárias ao que ele ensinou. Aí, isso vai mostrar para nós a necessidade de interpretar o Evangelho, de ver que não é só ler e pegar exatamente o que está escrito. Às vezes, a interpretação foge completamente ao escrito. Por isso que colocou esse título. Porque quando você ouve o que Jesus falou, ou lê, fala, mas que coisa estranha. Jesus falou isso? Aí isso é mais de estranha moral. Imagina que tenha sido por isso, né? Então, o item 1, ele fala assim: como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo, Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele que dentre vós, que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. São Lucas, capítulo 14, 25 a 27 e 33. Entenderam? O que é estranho? Vocês acham que Jesus teria falado isso? Falar que para seguir a ele tem que odiar o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos e até a sua própria filha. Não, eu não acredito. Essa que é a questão, né? Será que ele quis dizer isso? Né? Será que foi isso que ele falou? Se ele Então, disse que amar ao próximo como a ti mesmo, ah, eu questiono essa fala. exatamente. Por isso que é estranho. Né? Por isso que está aqui no capítulo Estranho e Moral. Tá? Então, vamos ver o seguinte. O pastorinho diz assim, que quando a gente vai interpretar o Evangelho, a gente precisa observar alguns itens que são importantes. Porque ele tem a divisão os sentidos da interpretação. Tem o sentido literal, o sentido alegórico, o sentido simbólico e o sentido espiritual. Certo? Está tudo isso dentro do Evangelho. Então, tem que decorar. Na saída ali, eu vou questionar todo mundo. Só vai embora quem souber tudo. Tá? Cadê o papel? Não, pode anotar não. Tem que decorar. Então, ó, 4 sentidos. Sentido literal, alegórico, simbólico e espiritual. Qual é o sentido literal? O literal é a letra, é o que está escrito. Então, isso que eu li aqui é o sentido literal. Então, você pega a Bíblia todinha, você leu a Bíblia, o que está escrito lá é o literal. Ele tem uma série de controvérsias. Por isso que colocou aqui dessa forma. Essa versão da Bíblia colocou dessa forma aqui, bem pesada. Outras versões já colocam de uma maneira mais amena. Mas ele colocou essa mais pesada exatamente para chamar a atenção para esses detalhes. Quando ele fala do sentido alegórico, alegoria é tipo uma fantasia, né? Então, no carnaval, por exemplo, as pessoas usam a alegoria, usam a fantasia, usam algo que vai cobrir mais ainda, ou distorcer mais ainda o corpo das pessoas, às vezes. Então, uma pessoa que você conhece de um jeito, quando ela vai fantasiar, ela vai usar uma alegoria, né? Aí ela vai ficar, às vezes,
totalmente diferente da realidade dela. Então, a alegoria seria como a história que a gente, às vezes, cria para justificar o que está escrito no Evangelho. Ou seja, o que a gente não entendeu direito, a gente cria mais situações em cima. E, às vezes, confunde até mais. Mas ele fala do sentido simbólico. O simbólico é quando a gente pega cada pessoa, cada escrito, cada localidade, pessoa, personagem bíblica, e transforma num símbolo. Certo? Então, por exemplo, quando fala assim, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Como é que você vai analisar simbolicamente? Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Então, Jerusalém é a cidade espiritual. Jericó é a cidade material. Então, Jerusalém simboliza a nossa parte mais espiritualizada e Jericó a nossa parte mais materializada. Quando ele fala que o homem vinha de Jerusalém para Jericó, ele está dizendo que ele descia, ou seja, ele estava em queda espiritual. O descia simboliza a queda espiritual. Quase toda vez que você vê no Evangelho subir ou descer, você está falando de subir ou descer espiritualmente. Então, isso é o simbolismo, tá? Essa é a parte mais fácil de achar. Quando você pega aqui, nessa parte que eu li aqui, fala assim, como nas suas pegadas caminhasse grande massa de povo. Então, grande massa de povo, uma grande quantidade de pessoas. A grande massa de povo representa uma multidão, certo? A multidão pode ser de pessoas, mas quase sempre a multidão representa as nossas dificuldades. Então, ela simboliza as nossas dificuldades. Então, nas pegadas de Jesus, podem estar seguindo as nossas dificuldades. Tá? Então, é essa a interpretação simbólica. A representação ou a interpretação espiritual é a essência do Evangelho. Ela não tem explicação concreta, porque é o que você sente quando lê. Você sente quando lê ou quando ouve a mensagem do Evangelho. Então, tem umas mensagens que a gente ouve ou lê e acha muito bonito. Você sente uma emoção, você sente uma mudança interior com aquilo, até sem entender. Mas porque você penetrou na essência do ensinamento. É como se fosse um momento em que Jesus fala conosco, não pela letra, mas pelo sentimento. Quando eu estou com o Evangelho na mão, eu estou com o livro na mão. Se eu pegar o Evangelho mesmo de Jesus, a Bíblia, e pegar ele na mão, eu já começo a entrar na sintonia do Evangelho, dependendo da minha sintonia. A hora que eu leio, se eu estou numa boa sintonia, e é importante que a gente faça isso para ler o Evangelho, que a gente faça uma prece, entre numa boa sintonia, exatamente para pegar a essência, para sentir o que está sendo falado no Evangelho. Aí a gente vai sentir alguma coisa. A explicação seria que cada um vai sentir de uma maneira diferente. É a essência. Certo? Para chegar nessa essência, é importante a gente saber as outras coisas. Por quê? Aí vem assim, se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, aí se você começa a discutir isso aqui, você perde a essência. Por isso é importante saber o que quer dizer. Então é uma pergunta comum. Leu alguma coisa, achou estranho? Pergunte para você mesmo. Será o que Jesus quis dizer com isso? Será que ele quis dizer foi isso mesmo? Porque isso aqui nem eu diria. Será que Jesus disse? Entendeu? Agora, não fique só na pergunta. Tem que buscar a resposta. Para a gente entender o que ele realmente quis dizer. Senão, a gente vai sair interpretando, dizendo que Jesus falou que a gente tem que odiar pai, mãe, irmão, filho, mulher, todo mundo, para seguir a ele.
e não é verdade, não combina com a doutrina dele, certo? Então, se alguém não odeia, né? E fala ainda mais aqui um detalhe, né? Não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Então, ele coloca, para ser discípulo dele aqui, com esse entendimento literal, ele coloca coisas que são impossíveis e inaceitáveis, vamos dizer assim. Se eu amo meu pai, minha mãe, minha mulher, meus filhos, e vou seguir Jesus e escuto esse ensinamento, eu vou ficar numa dúvida terrível, não é? O que eu vou fazer? Eu vou passar a odiar todo mundo agora para seguir Jesus? Eu vou ter que carregar uma cruz para seguir Jesus? Será que é isso exatamente? Entendeu? Então, por isso, por causa dessas dúvidas, que ele chamou de estranho moral. Aquele que ama seu pai, a sua mãe, mais do que a mim, de mim não é digno. Essa é a versão do Mateus. Já está um pouquinho diferente. Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Aí está aqui uma mãe com um filho de 5 meses, certo? Ama a figurinha pequenininha dele, né? Aí ela ouve assim, se você amar o seu filho mais do que Jesus, você não pode seguir, não. Não é digno dele. Fala aí com a mãe. Será que quem vai escolher? O filho ou Jesus? Ou seja, a pessoa é colocada numa posição de ter que escolher um ou outro. E isso na visão literal. Certo? O que nós vamos fazer? Buscar o entendimento disso. O que Jesus quis dizer com isso? Que fique coerente com o que eu acho que é coerente também e com o que eu entendo que é a doutrina dele em outros ensinamentos. Certo? Esse é o ponto importante da interpretação. Aí você vai pegar aqui e falar assim, amar o pai e a mãe mais do que a ele. Então, ele coloca aqui uma questão de prioridade. Prioridade nas decisões da vida. Tem momentos na nossa vida que nós colocamos Jesus de lado, usando desculpa para dar assistência a pai, mãe, filho, marido, mulher, irmão e tal. Aí mudou. Prioridade. Às vezes, uma mulher, por exemplo, que é a mais comum até, não poder ir para a igreja ou para fazer as tarefas espirituais porque o marido incomoda. Tem uns que proíbem e tem outros que só incomodam. Então, quando incomoda, tem jeito de dar um jeitinho e não atrapalhar tudo. Certo? Se só incomoda, ou se só fica um pouquinho chateado porque foi, e a pessoa usa isso como desculpa para não ir, aí ela está realmente renunciando a Jesus, ao ensinamento, ao comprometimento com Jesus, por causa de uma pessoa que não quer ter esse comprometimento espiritual. Mas ainda assim, ele não está pedindo para odiar essa pessoa. Ele está pedindo e pede para negociar isso de uma maneira que fique boa para todo mundo. Certo? E se você tiver alguma dificuldade mais profunda, opte por não causar confusão. Porque não causar confusão é ser tão cristão quanto ir fazer alguma outra coisa que você atenderia aparentemente a Jesus, mas desatenderia as pessoas com quem você está convivendo no ambiente familiar. O Emmanuel, no livro Consolador, quando pergunta sobre a questão da mediunidade, ele fala o seguinte, que é preferível, é necessário até que a pessoa cumpra os seus deveres profissionais
os deveres familiares e, com o tempo que ela tiver disponível, ela cumpre os deveres com a mediunidade. Organizar. Organizar a prioridade. Qual que é a minha prioridade agora? Trabalhar. Não, todo mundo tem que trabalhar para sobreviver, né? Então, trabalhar. A segunda prioridade, atender às obrigações domésticas. É importante atender às obrigações domésticas. O intervalo que tiver entre essas duas obrigações é que a pessoa vai dedicar ao trabalho com a mediunidade, que é o trabalho com Jesus. Então, isso não implica em não amar a ninguém, ou deixar de amar alguém para seguir Jesus. Mas implica em você querer ficar em casa o tempo todo, às vezes nem estar junto com seus familiares, às vezes está vendo televisão, por exemplo, ou fazendo alguma outra coisa, e deixa de cumprir a sua obrigação espiritual. Aí sim, quem não souber, não conseguir fazer essa organização de prioridade, é que estará dentro disso aqui. Certo? Aí no item 3 ele explica o seguinte. Eu vou voltar aqui na cruz. Tá? Certas palavras, aliás, muito raras, atribuídas ao Cristo, fazem tão singular contraste com seu modo habitual de falar, que, instintivamente, se lhes repele o sentido literal. Então, repele o sentido literal, a letra. Sem que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Então, você pode buscar um melhor entendimento do sentido literal para achar mais o sentido espiritual, sem alterar a sublimidade da doutrina de Jesus. Aí ele explica assim, foram escritas depois de sua morte, pois que nenhum dos evangelistas escreveu enquanto ele vivia. Lícito é acreditar-se que, em casos como este, o fundo do seu pensamento não foi expressado. Então, esse é um primeiro ponto. Imagina o seguinte, vamos imaginar o primeiro evangelho que veio do Mateus. Vamos imaginar que tenha sido escrito lá em todos os anos 45, 50. Aí, para nós, Jesus morreu no ano 33. Então, quando Mateus escreveu, já tinha 12, 18 anos que Jesus já tinha voltado. Imagine como seria você, 12 anos depois de um acontecimento, você escrever sobre aquele acontecimento. Então, muita coisa, muito detalhe já teria passado. Esta é uma hipótese que eles colocam para explicar o porquê de um sentido literal, às vezes, parecer contrário. Certo? Então, se escreveu 10 anos depois... Pode tradução, talvez, né? Esse é outro ponto, a tradução. Por quê? Tudo que Jesus falou foi em hebraico. Então, ele falou em hebraico. A língua ainda era misturada, hebraico, aramaico. Hebreus, não sei qual que é. Fala que o homem só nasce, vive e morre uma vez. Aí as pessoas vêm com marca isso e vêm mostrar a gente. Mas é uma vez só mesmo. Só a vez que acabou. Não. Na Na verdade, o homem não morre nenhuma vez. O Ademir é só essa roupinha, acabou. Quem relatou, por exemplo, o apóstolo, deve ter colocado o ponto de vista que ele entendeu também. Exatamente. E o problema é o modo que foi sendo interpretado durante os tempos, que muitos interpretaram de forma literal e às vezes causou até conflitos, guerras. Isso. Foi interpretado. Mas se uma pessoa confusa, né, deixa se levar pela letra. Isso. Não, aí é o sentido literal que às vezes interpretam dentro dele e levam para um outro sentido para atender interesses pessoais e até particulares. A pessoa interpreta a seu favor, do jeito que ela quer. Esse é um problema sério. Porque diz que tem aquela questão de você colocar o evangelho na vida ou colocar a vida no evangelho. E aí? Qual que está correto? Colocar o evangelho na vida ou colocar a vida no evangelho?
Colocar a vida no Evangelho. Colocar a vida no Evangelho? Assim, o Evangelho para vivenciar ele. É desafiador, mas eu acredito. É um jogo. Isso é um joguinho de palavras. Mas é igual você fala, quando eles fazem a interpretação, então assim, ele tem que, é igual quando você fala inglês, você coloca o que está escrito, você está fazendo uma interpretação, mas você, quando está fazendo, mudando, né, de um jogo para outro, você coloca um pouco o que você entendeu daquela interpretação. Então, quem escreve um livro, quem escreve até no Evangelho, ele coloca um pouco dele, da interpretação pessoal. Cada evangelista tem uma interpretação pessoal. E eles não tinham, eles fizeram um trabalho em livro, eles não conseguiram ver nos evangelhos, porém, eles não tinham um esclarecimento exato do Cristo. Eles eram apóstolos, porque em vários momentos eles demonstram dúvidas, eles também eram aprendizes. Eles não eram mestres, eles eram aprendizes do mestre. Então, assim, pega um pouco. E quem lê já coloca um pouco da sua interpretação ali. E aquilo vai passando, vai passando. E tem interpretações. Aí cada religião vai colocando outra interpretação, enfim. Então, vai se mudando, às vezes, o sentido, né, literal, né, daquela época, exato como deveria ter sido interpretado. Cada quem conta um ponto, aumenta um ponto. Isso. É mais ou menos isso. Então, vem passando de tempos e tempos, e a igreja também, né, ela teve tipo uma censura, né, nas Bíblias. Ela teve uma censura, eles, né, não, isso fez interpretações de acordo com o interesse. Retirou certos trechos, então a íntegra foi modificada. Por isso que o Evangelho do Espiritismo traz de novo pontos que não haviam aparecido ou que foram colocados de forma que não dava para entender na íntegra. Ele vem e complementa aquela vai buscar, o Espiritismo busca o Evangelho na origem e traz uma interpretação. Mas ainda assim a origem é difícil de chegar. O Evangelho que a gente conhece há anos, quando você pega o Evangelho do Espiritismo, aquele mesmo Evangelho, a gente não tinha entendido desse jeito. É a mesma coisa, é bem impressionante de ver como que você está entendendo errado sempre tudo. Como você entende mais no sentido espiritual. Eu acho que religião, muitas horas, é conveniência também, né? É conveniência do grupo, assim. Né? Bom, mas aí, vamos voltar aqui. Vocês me responderam, vocês não me falaram. Então, por favor, me dá a palavra. Por favor, me dá a palavra. Dentro do que ela coloca, a nossa proposta, o nosso desafio, não é proposta, é mais do que proposta, é um desafio, é evoluir. Então, está aí. Dentro dessas colocações que ela coloca, né, estão os nossos desafios, a evolução, a tornarmos pessoas melhores. Isso. Mas para nos tornar pessoas melhores dentro do Evangelho, nós temos que entender o Evangelho. É aí que gera todas as discussões que, na verdade, para nós, não são propriamente discussões. São estudos, conversas saudáveis para descobrir a essência, porque é da essência que nós vamos fazer a transformação. Então, ele fala aqui, por exemplo, a questão da língua. Se Jesus falava em hebraico ou aramaico, os evangelistas escreveram em grego, certo? O grego foi traduzido para o latim. A Bíblia ficou sendo divulgada em latim durante muito tempo, as que vieram para o Ocidente, né? Depois do protestantismo, que foi isso, a partir do Lutero, que aí passou a ser traduzida para a língua de onde ela ia ser divulgada. Então, a Bíblia, em português, passou a ser oficialmente traduzida aqui na língua portuguesa, a partir do protestantismo. Então, isso também gerava confusão. Além disso, tinha a questão das cópias. Você vai copiar... Mas a minha colocação não é histórica. Hein? A minha colocação não é histórica.
A minha colocação é diante dos desafios reais. Sim, mas os desafios reais são os desafios do nosso dia a dia, né? Esses são os reais. É a prova que aparece para nós. Quando nós estamos diante de uma prova, nós temos que aplicar o Evangelho nessa, certo? Para passar bem pela prova e vencer o desafio com o Evangelho. Esse Evangelho precisa ser compreendido. Aí, para compreender o Evangelho, nós vamos colocar a vida no Evangelho ou o Evangelho na vida. Vocês me responderam ainda. A Cleide Ramos respondeu aqui o Evangelho na nossa vida. Colocar o Evangelho na nossa vida. Porque o Evangelho é os ensinamentos do Cristo. Ele disse para nós, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Temos que segui-lo. É trazer os ensinamentos dele para a vida e seguir. Sim. Então, vou dar um exemplo para vocês de colocar o Evangelho na vida, tá? Vamos colocar assim, um palestrante espírita, vamos colocar espírita, foi para uma cidade interior. Valdir Silva, que não sou. Não, nem aqui. É um outro lugar, uma outra cidade. Aí, não, é um outro lugar, uma outra cidade. Não foi aqui, nem sou eu, não. Eu só sou leitor do Evangelho. Aí, quando eu cheguei, ele vai hospedar numa casa, certo? E um dos moradores da casa era alcoólatra. Quando ele chegou, viu lá esse expositor, esse orador, ele chegou um pouco embriagado e falou, eu bebo, mas Jesus também bebia. Ele falou, o orador, Jesus também bebia. Certo? Eles falam. Jesus não é triste. Aí, o expositor ficou assim, estranho, mas sem querer discutir, levantar a discussão. Jesus bebia? Eu falei, eu posso provar. Ele foi lá e buscou a Bíblia. Trouxe a Bíblia e falou aqui, as bodas de Cana, que é as bodas de Caná, está no Evangelho do João, certo? Ele fala, nesse dia aqui, Jesus transformou água em vinho. Ou seja, o vinho realmente estava acabando, Maria chega para ele e fala que o vinho estava acabando, e ele fez aquela confusão lá com os servidores, e a água acabou se transformando em vinho. Verdade, está escrito assim, né? Bom, aí ele falou, está vendo aqui, nesse dia aqui, ele transformou água em vinho. E bebeu tanto nesse dia que ele saiu pela rua perguntando quem é minha mãe, quem são meus irmãos. Essa eu tinha ouvido, não. Então, pergunto a vocês. Ele colocou o Evangelho na vida? Esse tem como interpretação literal do caso. E colocar a vida Não. E fora do contexto. Ele colocou o Evangelho na vida Eu não ou a sei nem vida te no responder. Evangelho? Ele pegou a pombinha da vida e adaptou o Evangelho. Então, ele colocou o Como Evangelho. eu pensei, como eu sempre pensei. Ele pegou o Evangelho e colocou na vida dele. Do jeito que se Entendeu? Isso, ele colocou na vida dele. Adaptou para a vida dele. Agora, o correto é colocar a vida no Evangelho. Porque quando você entende o Evangelho, você coloca a vida dele e não vai caber. Aí você tem que transformar a sua vida. Entendeu? É só a gente pensar assim, o Evangelho é muito maior do que a vida da gente. Se a gente quiser colocar o Evangelho dentro da vida da gente, nós vamos ter que diminuir bastante o Evangelho para caber dentro das nossas convenções. Quando a gente faz o inverso, a gente precisa aumentar até um pouquinho, elevar nossos pensamentos para nos colocar dentro do Evangelho, porque a gente é menor, cabe dentro do Evangelho. O contrário é entre isso, né? Se eu penso em questão de tamanho, de dimensão,
Aí a gente fala assim, Fábio, se eu vou ter que adaptar, pegar uma interpretação tão grandiosa, se apequenar por aquele do meu nível, é muito melhor eu romper as barreiras de compreensão que eu tenho e alcançar horizontes maiores, que é o Evangelho. Isso. Agora, outro exemplo, para ficar bem ilustrado isso. Jesus expulsou os vendilhões do templo, apelou, não é? Está escrito lá. Pegou chicote, mesa, fez uma confusão, não é? A gente não faz alguma coisa parecida com isso em casa de vez em quando? Chuta o balde? Apela, briga, discute, xinga, vira mesa, joga comida, quebra vidro. Não tem coisas parecidas com isso? Qual seria a forma de colocar o Evangelho nessa vida, nesse tipo de vida? Jesus fez isso. Jesus expulsou os vendilhões, pegou chicote, chutou os animais, virou as mesas. Se Jesus fez, por que eu não posso fazer? O que fez? Colocou o Evangelho na vida, literal. Certo? Colocou na vida e justificou o tipo de vida que leva com o Evangelho. Então, toda vez que a gente for tentar justificar o tipo de vida que nós estamos levando, usando a interpretação do Evangelho para adaptar para nós estamos colocando o Evangelho na vida e distorcendo a interpretação do Evangelho. Quando nós queremos realmente mudar, nós vamos primeiro buscar entender o que Jesus quis dizer com cada atitude dele, com cada ensinamento. Então, você pode achar um absurdo Jesus ter pedido para amar o inimigo. Por que eu vou achar absurdo isso? E totalmente fora de propósito. Porque eu não quero perdoar. Então, eu tenho que achar que Jesus fez uma coisa totalmente fora de propósito. Entendeu? Agora, se eu quero perdoar, eu vou ter que procurar entender isso, adaptar isso e mudar o meu comportamento para eu ficar de acordo com o Evangelho. Essa é a diferença. Certo? Bom, aí tem uma série de outras questões. Tem uma proposta do Emmanuel aqui, uma pergunta, que é sobre o assunto ali. É a questão 66 do livro Consolador. Foi perguntado para ele assim: o preceito evangélico, assim, pois, aquele que dentre vós não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Deve ser interpretado no sentido absoluto, ou seja, literal, do jeito que está escrito? Como seria isso? Renunciar a tudo que tem para ser discípulo de Jesus. Eu largo tudo, entrego tudo, vendo tudo que eu tenho, como ficou parecendo que ele disse para o jovem rico. Certo? Será que é isso que ele quer? Ele quer que eu renuncie a tudo, deixe tudo para poder segui-lo? A resposta: ainda esse ensino do Mestre deve ser considerado no seu divino simbolismo. Certo? A fortuna e a autoridade humanas são também caminhos de experiências e provas, e o homem que as atirasse fora de si arbitrariamente procederia com a noção da irresponsabilidade, desprezando o ensejo do progresso que a providência divina lhe colocou nas mãos. Todos os homens são usufrutuários dos bens divinos. E os convocados ao trabalho de administração desses bens devem encarar a sua responsabilidade como problema dos mais sérios da vida. Renunciando ao egoísmo, ao orgulho, à fraqueza, às expressões de vaidade, o homem cumprirá a ordenação evangélica. E, sentindo a grandeza de Deus, o único dispensador do patrimônio real da vida, será discípulo do Senhor em qualquer circunstância, por usar as suas possibilidades materiais e espirituais sem os característicos envenenados do mundo,
como intérprete sincero dos desígnios divinos para a felicidade de todos. É a pergunta 66 do livro Consolador. Então, qual que é a proposta real? Se você tem poder, você vai usar esse poder para ajudar os outros, em benefício dos outros. Você não precisa renunciar. Isso. Você recebe um talento, ou seja, você recebe um recurso tanto financeiro, quanto você tem oportunidades melhores na vida, você não tem que se sentir devedor ou alargar tudo, querer viver, tipo, no auto-justiça. Você vai lá e se isola e começa a meditar. Não é isso, você pegar e sim usar para o bem. Usar para o bem. Usar o talento, não enterrar o talento. Isso. Se você pega, por exemplo, uma pessoa muito rica hoje, um empresário muito rico, ele tem um compromisso com a administração dessa riqueza. Então, se é um compromisso, ele tem uma missão a cumprir com essa administração. Se ele simplesmente renuncia, ele fala que ele está sendo irresponsável, porque ele assumiu um compromisso no plano espiritual, chegou aqui, ele recebeu a oportunidade de cumprir e ele simplesmente renunciou. Entregou a missão que ele tinha que cumprir. Aí, mas se ele vai ser um empresário, vai colocar uma fábrica, por exemplo, alguma coisa, vai investir naquilo, vai pôr pessoas, famílias, que vão se sustentar daquela fábrica que ele administra, ele está cumprindo a missão dele. O Hermínio de Moraes, que era um grande empresário, né? Um dia falando numa entrevista, eu sei que nada disso é meu. Eu sou o administrador de tudo isso. Eu cuido disso para que as pessoas tenham condições de sobrevivência a partir da administração que eu faço dessas coisas que eu tenho. Ele era muito rico, né? Então, ele entendia que ele não era dono daquelas coisas, mas ele era responsável pela administração delas. Uma pessoa, então, que está nessas condições, ela tem um compromisso. Aí, às vezes, a gente vai falar de socializar o capital, por exemplo, né? Se ele pegasse aquele dinheiro que ele tinha para investir e distribuísse para aquelas pessoas todas uma quantidade igual para cada família que dependia do trabalho que fazia lá nas empresas dele, as pessoas iam colocar fora os valores e iam ficar na miséria daí a pouco tempo. Certo? Então, um que recebe para administrar é alguém que está em condições de administrar. Os que não recebem, que têm que ser empregados, que têm que ser trabalhadores, eles ainda não estão em condições de fazer bem aquela administração. Por isso, eles precisam da orientação de alguém que esteja em condições melhores. Certo? Então, isso é que é o ideal. Então, Jesus não manda renunciar a nada disso, especificamente. Ele manda cumprir bem, atender bem. Então, ser cristão não é deixar de ter as coisas, por exemplo, como se entendeu do jovem rico. Né? Não é entregar tudo, ficar na miséria, aí você vai depender da assistência dos outros para você viver. Não é isso que Jesus quer. Isso. A responsabilidade é muito grande, porque a prova da riqueza, dos bens materiais é muito grande. Então, se você chegou nessa prova, você tem que estar de cumprir. E não é todos que conseguiriam. Então, a sua missão é muito importante. Porque, por exemplo, cada fábrica que faz, por exemplo, como mal administrador, cada fábrica que faz, cada sonegação de impostos que você faz, você deixa de vir o dinheiro do SUS, que é uma pessoa que vai morrer. Então, você desestrutura uma cadeia diferente. Então, você tem que ser muito digno, ter muita dignidade moral para estar naquela situação, né? Você não pode levar um pouco cuidado do salário, você não pode levar o governo, você não pode ser mal administrador, você não pague, todo mundo perde emprego. Então, o dinheiro é só feito para que tenha uma cadeia, que a gente precisa disso.
Isso. Então, isso é uma das coisas. Mais uma das coisas. Né? O Marcos Vinícius, quando fala de administrar bem, o Marcos do Jéssica, sinto a falta danada dele, ele falava muito assim, ele falava, eu não estou preparado para aceitar uma loteria, para ter grandes, eu ainda não sei o que fazer. Poderia ser minha pedra de tropeço. Isso. Mas é aquela palavra, floresça, Onde Deus planta. porque assim, se eu trabalho na limpeza, que eu faça perfeita a limpeza, eu vou responder pela limpeza. E se eu tenho algo muito grande, eu vou responder por algo muito grande. Então, aí, às vezes, a gente não vê que tudo nós temos o material de trabalho para ele me melhorar, para nós nos melhorar. Isso. Então, cada um está no lugar certo, com as condições certas para melhorar, dentro do momento da necessidade que eles têm, daquele momento dessa existência. A outra questão aqui é o versículo 27, que fala assim, quem não carrega a sua própria cruz e vem atrás de mim ou após mim, não pode ser meu discípulo. Aí você imagina assim, nossa, Jesus carregou aquela cruz e foi com ela até lá no alto do Calvário, chegou lá no alto, pregaram naquela cruz e ele morreu lá depois de muito tempo pregado na cruz, né? Ainda levou uma facadinha lá no finalzinho, né? Aí você imagina, será que é isso? E isso é literal. Mas o que a cruz simboliza? Aquela cruz, ela simboliza o fechamento de todo o processo. A cruz simboliza, olha só, carregar a sua própria cruz e seguir com ele. Vamos ver o que o Emmanuel fala, que depois a gente volta. Fala assim, ele chamou de discípulos. Os cristãos, os ciclos cristãos de todos os matizes, permanecem repletos de estudantes que se classificam no discipulado de Jesus com inextinguível entusiasmo verbal, como se a ligação legítima com o mestre estivesse circunscrita a problema de palavras. Na realidade, porém, o Evangelho não deixa dúvidas a esse respeito. A vida de cada criatura consciente é um conjunto de deveres para consigo mesma, para com a família, de corações que se agrupam em seus sentimentos e para com a humanidade inteira. E não é tão fácil desempenhar todas essas obrigações com aprovação plena das diretrizes do Evangelho. Imprescindível se faz eliminar as arestas do próprio temperamento, garantindo o equilíbrio que nos é particular, contribuir com eficiência em favor de quantos nos cercam o caminho, dando a cada um o que lhe pertence, e servir à comunidade de cujo quadro fazemos parte. Sem que nos retifiquemos, não corrigiremos o roteiro em que achamos. Árvores tortas não projetam imagens irrepreensíveis. Se buscamos a sublimação com Cristo, ouçamos os ensinamentos divinos. Para sermos discípulos dele, é necessário nos disponhamos com firmeza a conduzir a cruz de nossos testemunhos de assimilação do bem, acompanhando-lhe os passos. Aprendizes existem que levam consigo o madeiro das provas salvadoras, mas não seguem o Senhor por se confiarem à revolta, no endurecimento e na fuga. Outros aparecem seguindo o Mestre nas frases bem feitas, mas não carregam a cruz que lhes toca, abandonando-a à porta de vizinhos e companheiros. Dever e renovação,
serviço e aprimoramento, ação e progresso, responsabilidade e crescimento espiritual, aceitação dos impositivos do bem e obediência aos padrões do Senhor. Somente depois de semelhantes aquisições é que atingiremos a verdadeira comunhão com o divino. Então, o que ele faz aqui? Ele resume a nossa vida com as necessidades que nós temos para viver, com as dificuldades que temos que enfrentar, com as diversas situações que a vida apresenta para nós, os fatos, que alguns são difíceis porque fazem parte da nossa realidade. Esses fatos, esses acontecimentos todos, especialmente os mais difíceis, são os que caracterizam a nossa cruz. São os que estão simbolizados na cruz. Nós temos que carregá-los, conviver com eles e, ao longo da nossa encarnação, achar uma solução boa para cada um deles. E essa solução precisa ser de acordo com o Evangelho de Jesus, que é a nossa referência. Se nós escolhemos Jesus para ser o nosso guia e mestre, o nosso modelo e mestre, nós precisamos seguir as diretrizes que ele deixou. Então, a cruz, nós não temos como nos livrar dela. Temos que carregá-la. Seguindo Jesus, nós temos que carregar a cruz e seguir as orientações dele, que são as formas mais adequadas para diminuir e eliminar a cruz. Então, quando ele pega a cruz e vai com ela até o Calvário, ele está simbolizando a nossa caminhada ao longo da nossa existência. Carregando a nossa cruz, né? Nós vamos caminhar até subindo um morro com ela, e tudo isso representa a dificuldade que a vida traz em algumas situações, em alguns momentos, principalmente, chega lá no alto. Chegar com a cruz lá no alto do Calvário é o símbolo da finalização do nosso processo de evolução. Tem uma fase da nossa evolução que vamos atingir a nossa condição de Cristo, de espíritos mais avançados, porque venceu as suas etapas. A cruz fincada na terra, com Jesus pregado nela, representa toda a finalização do processo de evolução. A terra vai representar o reino mineral, a madeira vai representar o reino vegetal, o corpo físico representa o reino animal, e a condição de transformação que ele vai fazer até atingir a essência, que é o Cristo que está ali naquele corpo, pronto para sair dele. Então, quando ele sai daquele corpo, ele deixa todo o processo de evolução até aquele momento e atinge uma fase muito mais elevada. Jesus é o Filho de Deus de referência que veio para nós. Ele é chamado de Filho de Deus porque já atingiu uma fase da evolução que já está construindo a sua divindade. Por isso que ele é chamado de Filho de Deus. Ele já passou de todas as etapas que nós estamos vencendo ainda. Para vencer as etapas, nós temos que compreender o Evangelho dele. Por isso, nós temos que estudar o Evangelho. Para estudar, nós temos que saber como. E aí que vem as interpretações todas. A interpretação precisa ser lógica para ser compreendida por nós e ser aceita. Se não tiver uma lógica, alguma lógica,
nós temos que recusar até chegar a esse entendimento lógico. Então, vai estudando, vai lendo, vai sentindo, vai procurando se esclarecer dentro do Evangelho. Eu não consigo entender isso aqui. Então, procura alguém que entenda para te explicar. Procura um livro, procura alguma outra obra, alguma outra explicação que te atenda, para que a gente entenda. Jesus queria só o nosso bem. Então, qualquer coisa que contrarie isso, está errado, está fora da lógica. Certo? Jesus queria o bem da humanidade, através de cada indivíduo que vai transformando com o Evangelho dele. O contrário disso está fora. É a estranha moral. Então, a estranha moral é aquela que parece ter sido ditada por Jesus para que nós nos desviássemos do caminho que ele mesmo ensinou. Por isso é estranho. Então, eu não posso concordar com isso. E isso está fora de uma lógica do Evangelho dele. Aí eu tenho que mudar, fugir disso, para acabar meu tempo. Né? Ok, gente? Ficou alguma dúvida? Ficou, né? Tomara que fique. Para que a gente vá procurar o esclarecimento. Tá? Então, muito importante que a gente tenha essa consciência. Muita interpretação também é por ignorância, né? Porque a pessoa ainda não conhece. Exato. Aí quer usar aquilo a favor, né? E convencer a gente que é aquilo. Isso. Então, vejam bem. O conhecimento do Evangelho vai nos ajudar. Certo? Vai nos transformar. Observe, quando a gente começa a ler o Evangelho e achar que está tudo bem, e não achar nenhum motivo para mudar, a gente precisa tomar cuidado. Porque às vezes não é porque a gente já mudou, é porque já colocou o Evangelho na vida. Já fez a adaptação, você já acostumou a ler o Evangelho e acostumou não ser a realidade, a sua realidade. E ele precisa mexer conosco. Ele precisa propor transformações para nós. Então, nesse sentido, nós vamos ver que o ensinamento de Jesus vai mostrar uma lógica de transformação da nossa realidade. O que eu preciso fazer para colocar a minha vida no Evangelho? Estudá-lo, compreendê-lo e fazer as mudanças necessárias para ficar coerente. Se eu não fizer isso, eu vou interpretar do jeito que está pondo aqui. É isso mesmo, eu tenho que odiar todo mundo, agora sou cristão. Aí eu começo a criticar todo mundo, começo a brigar com todo mundo errado, porque tem que ir para a igreja, tem que ir para o centro, tem que ficar lendo e falando do Evangelho o tempo todo, mas não necessariamente mudar. Certo? E é exatamente o contrário. Nós precisamos necessariamente mudar. Mudar os nossos comportamentos, mudar a nossa vida, para fazermos um mundo melhor a partir de nós. Fica aí, então, a mensagem do estranho moral, para que todos leiam. Eu li só um pedacinho, né? Tem um capítulo inteiro para ser lido e ser meditado em torno disso. Obrigado. Jesus ilumina todos nós. Faça a prece. Sim. Então, vamos fazer a nossa prece de agradecimento por este momento, né? E Jesus, que abençoe os nossos propósitos, que nos ilumine, que nos dê condições de força, de entendimento para buscar cada vez melhor compreensão da essência do Evangelho, para vivermos um Evangelho que esteja de acordo com o real ensinamento dele. Jesus amigo, nós agradecemos pela existência dessa casa, em especial nesses dias em que se comemora o 12º ano de existência dela.
essa casa, que tem nos proporcionado capacidades e condições para entender cada vez mais o teu Evangelho e fazer com que cada um dos seus membros, tanto encarnados como desencarnados, nos tornemos seguidores, divulgadores do Evangelho, especialmente através dos nossos comportamentos. Obrigado, Senhor, pelo momento que nos ofereces, pela oportunidade do aprendizado, pelas condições do entendimento e pela possibilidade que todos temos de fazer melhor, de fazer um pouco mais em favor da nossa transformação e da transformação do mundo que estamos inseridos nele. Que a tua paz nos envolva hoje, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado.